Resolvendo o problema 4.3, vamos usar a tensão dos nós para calcular a potência associada a cada fonte, né? Então vamos lá. Então, identificando os nós essenciais, aqui eu tenho nó A, aqui eu tenho nó B e o meu nó referência com potencial conhecido de 0 volts. Então vou associar aqui as correntes em cada nó. Então essa corrente aqui, né, da parte superior, ela vem da fonte de corrente controlada, tanto para A quanto para B, né? No nó ela entra, no nó B ela sai. Temos íon também dado pela questão aqui, né? E temos a fonte de corrente independente também, que eu coloquei aqui saindo, mas vamos considerar o sentido original dela aqui já estabelecido. Íon, ou melhor, 5 amperes. Então vamos escrever essas equações. Equação nó A. Então temos aqui I1 entrando nesse nó, mais 3 vezes I1. Veja que I1 é a variável que ativa a fonte de corrente. Aqui eu vou chamar de I2, I3, vou chamar de I4. Então temos menos I2 menos I3 igual a 0. Então quem é I1, né? Veja que I1, ó, eu consigo calcular como, né? Imagina que aqui é um nó X. Então a esse lado de maior potencial eu tenho Vx, e Vx é o próprio 50 volts, uma vez que ele está entre um nó e um nó de referência, né? Então, entre Vx e 0 volts eu tenho já 50 volts. E aí eu posso escrever essa corrente em termos da tensão e da sua respectiva resistência. Então veja que aqui eu tenho 3 vezes esse mesmo valor, né? Que é I1. I2. I3. E aqui vamos organizar, né? Nós temos 50 sobre 6, menos VA sobre 6, mais 150 sobre 6, menos 3VA sobre 6, menos VA sobre 8, menos VA sobre 2. Obviamente, né, pessoal, que a gente pode fazer tudo direto aqui, mas eu tô fazendo passo a passo aqui, né, desse algebrismo aqui bem detalhado para quem tem dificuldade aí. Então esse mínimo aqui vai ser 24, então ficamos com 200, mais 4VA, mais 600, menos 12VA, menos 3VA, menos 4VA, mais 4VB igual a 0. Então VA, nós temos 4VA, 16VA, 4VA, 16VA, 19VA, aqui, né, é 12VB, 12VA, mais 12VB. Então ficamos 4VA, 16VA, 18. 4, 16, 28, 31, né? Menos 31VA. Mais 12VB. 200 com 600, 800, vem negativo para cá, né? Então temos a equação 1. Vamos descrever a equação do nó B.
Então no nó B nós temos I3 mais 5 menos 3I1 menos I4 igual a 0. Então I3 VA menos VB sobre 2 mais 5 menos 3 vezes 50 menos VA sobre 6 menos I4, que é VB sobre 4, igual a 0. Então aqui nós temos aqui 12, né, de mínimo. Então ficamos com 6VA menos 6VB mais 60 menos 300 mais 6VA menos 3VB. Então temos 12VA menos 9VB menos 300 com mais 60 menos 240, passando para o outro lado, 240 positivo. Então temos a equação 2. Então vamos resolver aqui por matriz. Então temos aqui menos 31, 12, 12, menos 9, as incógnitas, aqui o termo independente. Uma forma, né, eu posso calcular direto aí, multiplicando o termo independente pela inversa dos meus parâmetros ali, né? Ou então calcular VA substituindo ali os meus parâmetros, a primeira coluna pelo termo independente. E mantendo a segunda coluna, né? Calculando o determinante. E calculando aqui o determinante dessa matriz de resistências, né? Melhor, dos meus termos, dos meus coeficientes. 12 menos 9 determinante. Vou calcular aqui rapidinho. Bom, então, calculando aqui o ZHP 4.320 dividido por 135. Isso aqui dá 32 volts. E calculando o VB, né? Vamos ter aqui nessa minha matriz aqui dos coeficientes, eu vou manter a primeira coluna e vou substituir a segunda coluna pelo termo independente. Calcular o determinante e calcular novamente. Esse determinante aqui já foi calculado em cima, né? Eu já vou botar o valor dele aqui, que é 135. E eu vou fazer essa conta Então, fazendo a conta, né? Então, 135 por 2, 160. Essa divisão aqui vai ser igual a 16 volts. Então, bom, descobrimos aqui as tensões no nó A e no nó B. Então, temos 16 volts no nó B, 32 volts no nó A. Veja que eu posso calcular aqui as potências em cada elemento. Por exemplo, a potência em 50 volts vai ser igual a quem? V vezes I. No caso, I1, né? Então, 50 volts vezes quem é I1, né? É a tensão
50, né? Menos VA que a gente acabou de calcular, menos 32, dividido pela resistência de 6 ohms. Então, fazendo essa conta aqui, a gente tem 150 watts. Vamos fazer na fonte de 5 amperes. Fonte de corrente de 5 amperes. Então, mais uma vez, usar V vezes I. Então, a tensão que está aqui, ó, ela já é conhecida, porque eu calculei VB. Aqui é 0, né? Aqui é B deu quanto? 16. Certo? Então, temos aqui a tensão de 16 volts, então ficamos com 16 vezes 5, que no caso é VB, né? Tá certinho aqui só para então 16 vezes 5 então aqui vai dar 80 watts. E a fonte controlada, né? Que é P3I1. Então veja que a tensão que está em cima dessa fonte de corrente controlada. Aqui eu tenho A e aqui eu tenho B. Então a gente vê que V vezes I, na verdade, ele vai ser assim, né? VA menos VB vezes a corrente, que é 3 vezes 1. Vou colocar aqui 1, escrever tudo em função, né, das grandezas aqui. Então em 1 vai ser quem? 50 menos VA sobre 6. Então vamos resolver, né? Substituir aqui, vamos resolver. Então VA 32 menos 16 vezes 3 vezes 50 menos 32 sobre 6. Então resolvendo aqui, né, temos 144 watts. Então na letra A basicamente é o que ele pede, né? Vamos colocar aqui letra A. Foi calcular todas as potências. E na letra B ele pede para a gente identificar se essas fontes estão fornecendo potência. Então vamos olhar aqui, né, a fonte de 50 volts. Veja que nós temos aqui a polaridade, né, mais menos, a corrente 1 saindo pelo mais, está fornecendo potência. Então aqui eu tenho menos 150 watts. Apenas só colocando o sinal. A fonte de corrente de 5 amperes, né? Vamos analisar ele aqui, ó. Nós temos também, ó, a fonte de corrente, a corrente de 5 amperes aqui saindo pelo mais, então também temos essa fonte fornecendo potência aqui para o circuito, então menos 80 watts. E aqui a fonte de corrente controlada, né? Então vamos analisar aqui essa corrente 3. Veja que ao atravessar o resistor nesse sentido, né, eu tenho aqui mais e menos. Veja que 3, só para a gente checar aqui, 3 é VA menos VB sobre 2. Então VA aqui 32 menos 16, né? Então ficamos com 16 sobre 2, 8 amperes. Tá? Então veja que essa corrente 3 com esse resistor de 2 ohms polariza a tensão na fonte de corrente controlada. Então a corrente está saindo pelo mais, né? A corrente da fonte controlada está saindo pelo mais. Então temos aqui menos 144, um fornecedor de potência.
Bom, então dessa forma a gente resolve aí a letra B.